Começando a aula de hoje, a Cabala dos pensamentos. Como controlar e como lidar com os nossos pensamentos destrutivos e negativos. Esse é o tema da aula de hoje e eu queria ir mais longe. A Cabala da Cabala. Hoje eu acho que a gente vai entender a essência, meninas, a essência da Cabala. Porque muita gente me pergunta, o que é essa Cabala? É uma coisa nova? Ou é uma coisa antiga? É algo que todos os judeus acreditam, não é todo mundo, é uma coisa só para o povo judeu. Hoje eu vou querer explicar na Cabala do pensamento a essência da Cabala. Primeiro, o nosso cordial Lechaim. Lechaim! Pessoal, todo mundo, muita vida, muita saúde, muita parnassá, muita riqueza, muitas realizações, muita alegria. Lechaim! Agora, pessoal, foco no foco. Vou começar primeiro com uma pequena análise do que está acontecendo no nosso mundo de hoje. E eu quero ver se vocês concordam. Nós vivemos, graças a Deus, num mundo muito evoluído, muito tecnológico, muito desenvolvido. Baruch Hashem, graças a Deus. E como eu falei semana passada, na Cabala da Tecnologia, muita gente que pensa que ser orgânico é comer alpiste no almoço. Pode ser. Muita gente acha que ser orgânico é ser natureba. Eu quero falar uma novidade para vocês. Usar celular também é natureba. Vocês acham que as forças do celular, elas vieram da onde? Do Mark Zuckerberg? Não. Da natureza, assim como o alpiste, assim como a planta. O problema é a gente saber usar um celular e a tecnologia de uma forma orgânica, de uma forma natural. Mas alguém que quer negar a tecnologia, achando que viver na idade da pedra era ser mais natural, desculpa falar, mas está pensando pequeno. Porque as ondas celulares, as ondas da internet, as ondas da televisão, as ondas existem no mundo desde que o mundo foi criado. O homem demorou para descobrir. Mas isso é tão natural quanto comida sem açúcar. Eu só estou falando isso porque hoje eu quero mostrar para vocês como tudo está na cabeça. Tudo está dentro do nosso cérebro. E por isso que o movimento, a nossa linha cabalística, que se chama Chabad, Chabad significa intelectual. A grande novidade do Hassidismo Chabad foi que apesar que a pessoa pensa que se espiritualizar muitas vezes tem a ver com uma experiência transcendental, e realmente tem, quem consegue fazer isso no ser humano, porque o ser humano não é um vegetal, apesar que muita gente hoje quer achar que é uma árvore, o ser humano não é um cachorrinho, apesar que os cachorrinhos são muito fofinhos e merecem todo o nosso respeito e cuidado, o ser humano foi dotado de uma coisa chamada cérebro. Então, se você tem cérebro, e você tem raciocínio, e você tem consciência, e você tem a capacidade de inventar coisas, não dá para um ser humano achar que evolução é que ele virou vegetal. Vocês concordam? Isso aqui eu acho que é uma coisa básica. Então, ser natural para um ser humano é saber usar os pensamentos, é saber usar o cérebro e não regredir. Eu só estou dando uma pequena indireta para algumas pessoas que, pela preocupação do que está acontecendo no mundo de hoje, acham que a gente precisa meio que abandonar o avanço do mundo para conseguir ser uma pessoa mais espiritualizada ou uma pessoa mais evoluída, como os jovens de hoje gostam de falar. Lechaim, Lechaim. Não tem a mínima dúvida que o mundo de hoje está meio confuso. Vocês concordam com isso? Todo mundo concorda com essa afirmação? O mundo de hoje está uma bagunça. O que eu quero dizer que o mundo está uma bagunça? Existem duas formas de você matar uma pessoa. Uma é você deixa ela sem comida, sem bebida. Outra é você afoga ela. Em outras palavras, existem duas formas de você deixar uma pessoa morta intelectualmente. Ou você não dá informação para ela, como alguns países ditadores gostavam de fazer, não dá informação para o povo. O povo fica burro, o povo fica ignorante e ele cai em tudo que você vai falar. Esse é um método. Tem outro método, sabe qual? Inunda o povo, Luísa, inunda o povo de informação. Inunda o povo de informação, que você afoga todo mundo. Eu acho que a gente está nesse segundo exemplo. Existiu uma época da humanidade que a informação era rara. Poucas pessoas tinham acesso ao estudo, poucas pessoas tinham acesso à leitura, poucas pessoas tinham acesso ao entendimento e ao conhecimento. Hoje é o contrário. Hoje, estudo é grátis. Como meu querido amigo costuma falar, internet, que é a coisa mais valiosa que tem no mundo de hoje, é quase grátis. O que quer dizer? Tem um preço? Tem, mas quase todo mundo tem. Isso leva a uma situação.
que a informação é muito grande. Qual que é o problema do mundo de hoje? Fake news. Olha que interessante. O problema do mundo de hoje é informação demais. Não é informação de menos. E é isso que eu quero focar na aula de hoje. Saber usar a cabeça não é só saber muito. Não é conhecer muito. Eu sou PhD de 3 faculdades. Mazal Tov, parabéns. Você pode ser um idiota. Desculpa falar. Não estou querendo ofender ninguém. Mas eu estou querendo dizer que simplesmente acumular informação não faz de você uma pessoa sábia. Não faz de você uma pessoa inteligente. Talvez o contrário. Como diz um grande sábio da nossa geração, hoje as pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. Hoje em dia, todo mundo sabe falar de qualquer tema. Qualquer tema. Você vai falar de política? Eu sou o grande entendedor de política. Você vai falar de economia? Eu entendo o problema da economia mundial. Vai falar de filosofia? Nem se fala. Todo mundo já virou filósofo hoje em dia. Certo? Você vai falar de religião? Cada um é o seu próprio rabino. Tem alguns até que já viraram Deus. Agora, você vai aprofundar um pouquinho no tema com qualquer pessoa, você já vai ver que a pessoa é, muitas vezes, um grande ignorante. Então, hoje em dia, todo mundo sabe de tudo, mas talvez sabe quase nada. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque isso é um desafio que as escolas, os pais e nós mesmos, cada um na sua vida, está enfrentando. Hoje você quer estudar qualquer religião, entra no Google, como eu costumo falar. Quem é o melhor rabino do mundo? Rav Google, certo? Rabino Google, qualquer pergunta que você fizer, ele vai te responder espontaneamente. Não tem problema do rabino estar dormindo, o rabino estar ocupado. Qual que é o problema? Pode ser que a resposta vai vir errada. Certo? Você não sabe se vai vir a resposta certa ou a resposta errada. Mas que o Google vai te responder qualquer pergunta, isso não tem a mínima dúvida. E esse é o problema da nossa geração. Quero que vocês encarem. Esquece agora os detalhes da tecnologia. Vamos pegar a essência. A essência do problema do mundo de hoje é que a gente tem tempo suficiente, porque hoje em dia as máquinas fazem 99% do que teus avós faziam. Vocês sabem disso? O Talmud fala, sabe quem era um homem rico? O Talmud fala, quem era um homem rico? Quem tinha um banheiro perto de casa. Vocês já pararam para pensar que Napoleão Bonaparte, quando ele queria ir no banheiro no meio da noite fazer xixi, ele precisava sair do palácio dele. Então eu acho que todo mundo aqui é rico. Porque eu acho que todo mundo aqui tem banheiro dentro de casa. Pega os últimos 200 anos, o que o mundo evoluiu, e a gente ainda fica de mimimi. Sabe? Coitado, queria ter mais. Pensa que era o mundo há 200 anos atrás. Hoje é um conforto. Hoje é uma mordomia. E a gente tem que agradecer. Graças a Deus, hoje as máquinas fazem aquilo que a gente achava que era a função humana. O ser humano já achou que a função dele era ser o homem da pedra. Depois o ser humano achou, como Yuval Harari fala em seus livros, que a função humana era ser agricultura. Aí chegaram os tratores. Depois o ser humano descobriu que a agricultura pode deixar os bois e os tratores fazerem e a gente vai para os business, certo? Vamos começar a coleta e as trocas. E hoje em dia, depois de quase 5.000 anos, de acordo com a Torá, o ser humano está chegando na conclusão que a maioria das funções podem ser feitas por máquinas e robôs. Tem muita gente entrando em depressão. Eu estava numa palestra semana passada para pais da escola, de uma escola judaica famosa aqui de São Paulo. E o cara estava falando o seguinte, para de pensar qual vai ser a profissão do teu filho. Não deixa teu filho de 5 anos pensar numa coisa dessa, porque provavelmente a profissão que ele escolher hoje, aos 5 anos de idade, não vai mais existir quando ele chegar na faculdade. Tem gente que fica triste, eu fico feliz. Por quê? Baruch Hashem, a gente está descobrindo, a gente está percebendo que o ser humano não nasceu para ser um trator. O ser humano não nasceu para ser um computador. O ser humano não nasceu para saber a tabuada, porque o computador faz isso muito melhor do que você. A calculadora já fazia, agora o computador melhor ainda. E o ser humano talvez não nasceu nem para fazer política. Porque hoje em dia os computadores... Quem que está acabando com a corrupção no Brasil? Você acha que são os políticos? Não. Tem uma coisa chamada internet. A tecnologia não deixa mais roubar. É só isso. Não é porque as pessoas estão mais éticas e morais. Então, cada vez mais a gente percebe que vários dos problemas que antes existiam, a tecnologia está resolvendo. Então, qual é a função humana? Eu quero fazer algumas perguntas. Eu vou direto ao ponto. Pergunta número 1.
Por que Kabbalah chama Kabbalah? Ou Kabbalah. Alguns chamam de Kabbalah, alguns chamam de Kabbalah. Qual a tradução de Kabbalah, vocês sabem? Lecabel. Quem falou Lecabel? Receber. Boa, Ilana, acertou. A palavra Kabbalah significa recebimento. Receber vem do verbo hebraico lekabel. E eu pergunto para vocês, pergunta número 1, guardem as perguntas. Por que a mística judaica? Por que o estudo esotérico judaico, escondido, oculto, ele se chama receber? Qual é a relação entre mística e receber? Tá bom? Question number 2, segunda pergunta. Aparentemente existe uma contradição nos nossos livros judaicos. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa pergunta. Por um lado, uma das frases mais famosas da Hassidut, uma frase mais importante do Tânia é Amoach shalit alalev, o cérebro domina o coração. Muito importante vocês ouvirem isso. Se você vai perguntar para a maioria dos religiosos, principalmente ultra-ortodoxos, mas não só para religiosos, se você vai analisar a história humana que levou a civilização virar civilizada, por que hoje a ordem do mundo não é igual na Idade da Pedra, que quem era mais forte chega, mata o outro e acabou? Você queria casar com uma mulher, você dava uma paulada na cabeça dela e puxava pelo cabelo igual, como chamava lá o cara? Piteco. Era de você, não é da época de vocês, vocês não conhecem Gibi, porque vocês já nasceram na era Harry Potter. Era depressão, não vou chamar disso aqui. Eu sempre falo que eu ia com meus alunos assistir Harry Potter. Na minha época era todos os desenhos coloridos, Cinderela, Branca de Neve, 7 Anões, 3 Porquinhos, mesmo que não é kasher. Aí eu fui assistir lá com meus alunos da escola o Harry Potter. Meu, o filme inteiro em preto e branco. Eu falei, o que essas crianças cresceram, coitado? Nada contra, eu sei que tem muita gente aqui viciado que acha que Harry Potter é muito romântico, porque vocês não conheceram a era romântica dos anos 80. Mas sem entrar agora em história. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, se você vai voltar no tempo, é muito importante isso. O que levou a civilização a ser como ela é? Que as pessoas perceberam que se o cérebro não vai dominar as emoções, ou seja, precisa de uma constituição. Até hoje todo mundo sabe que a ideia mais forte na história da humanidade, qual é? Deus. Tanto para quem acredita em Deus, tanto para quem não acredita em Deus. Você pega esse autor famoso israelense, Yuval Noah Harari, que ele está super famoso, ele é ateu, mas ele escreve nos livros dele, Sapiens e Homo Deus, e já está fazendo mais livros, que não tem a mínima dúvida que o que mais fez evoluir a humanidade foram ideias que conectaram as pessoas em prol de um ideal. Então ele fala, Deus, não tem dúvida que é a ideia mais poderosa do mundo. Eu estava falando ontem com um grande estudioso, ele falou, não existe uma cultura que existe sendo. Então é muito fácil chegar aquela pessoa e falar, eu sou ateu, beleza, Mazel Tov, parabéns. Agora, você entende que se você vivesse num mundo no qual a ideia de Deus não existisse, e provavelmente a ideia de não matarás, não roubarás, não cometerás adultério não existisse, o mundo seria uma grande bagunça. Então até os ateus inteligentes sabem que a ideia de religião, ela foi extremamente necessária para a construção da sociedade, independente se o cara acredita em Deus ou não. É igual aquele cara que gosta de falar, eu não tomo vacina. Parabéns, você não toma vacina. Sabe por que você não pega paralisia infantil? Porque 99% da humanidade tomou vacina. Então você pode não tomar vacina, porque já não existe mais a doença. Então, eu não quero entrar agora na polêmica da vacina com os naturebas, mas tem muitas coisas no mundo que você pode dar uma de gostosão, de querer achar, mas se você vai analisar a história da humanidade, você vai perceber que a civilização, sem o conceito da mente dominar o coração, ela seria uma selvageria, ela seria uma selva. Então, isso é uma ideia extremamente importante na Kabbalah e no Hassidismo, que a mente tem que dominar o coração. Por outro lado, a Kabbalah fala, Rahamana libabai, Deus gosta do coração. Ou tem outra afirmação, Leis machshava tfisabor, nenhum pensamento pode entender Deus.
Que imbreu só delibo, apenas a pureza do coração de uma pessoa. Essa é a minha pergunta para vocês. O mundo foi se tornando cada vez mais racional, cada vez mais intelectual, cada vez mais regrado, cada vez mais constituições, cada vez mais civilizado. Mas será que a gente não perdeu a pureza do coração? Um cérebro, por mais evoluído que ele seja, ele nunca vai entender Deus, porque Deus é infinito. Então essa é a minha segunda pergunta de hoje. A primeira é, por que Cabala chama Cabala? E a segunda pergunta é, essa contradição, quero que vocês entendam bem. O que é a religião judaica? É a mente dominar o coração? Ou é, seja mais coração? É uma contradição. Se eu fico o tempo inteiro querendo dominar e controlar as minhas emoções e meus sentimentos, eu me torno uma pessoa extremamente fria, uma pessoa calculista, uma pessoa regrada. E tem muita gente que acha que esse é o caminho certo na vida. E hoje a gente vê muitas pessoas entrando nesse dilema. Terceira pergunta e última pergunta. Existe uma frase judaica que fala: Ani Hashem lo shaniti, assim está na Torá. Eu sou Deus imutável. Uma das características de Deus é que ele não muda. Se Deus é eterno, se Deus é, não Corinthians, eterno. Se Deus é fiel, se Deus é verdade, consequentemente Deus não muda. Porque uma coisa mutável, uma coisa que se transforma, ela não é eterna. Então essa é uma frase que está na Torá. Ani Hashem lo shaniti. Eu sou Hashem, eu não mudei. Por outro lado, vamos analisar na vida. Será que a imutabilidade, será que o fato de uma pessoa nunca mudar é uma coisa boa? Aparentemente isso torna uma pessoa indiferente. Ela torna a pessoa fria em relação ao que acontece na vida. E isso eu vejo que é um dilema prático. Parece que eu estou falando de coisas filosóficas, mas é muito prático. Eu vejo muitos jovens hoje em dia achando que é uma evolução você ser uma pessoa desapegada. Mas desapegado significa, em outras palavras, que você não está nem aí com nada. Não sei se você consegue perceber. Porque para um ser humano dotado de emoções, porque um ser humano normal, desde que bebê, tem ciúmes, tem inveja, tem raiva, isso é o normal. Apesar que tem gente que quer fingir que isso não é normal. É normal. Nós temos emoções. Você sabe que hoje grandes educadores falam, nunca fala para uma criança, não fica bravo. Como não fica bravo? Ficar bravo é uma coisa natural, é uma coisa saudável. Você tem que ensinar o cara a não matar todo mundo quando ele fica bravo. É outra história. Mas não falar não fica bravo, é idiota, não fica bravo. Todo mundo fica bravo, principalmente uma criança. Então a minha pergunta para vocês é, será que essa frieza da nossa geração, esse desapego, eu consigo estar aqui, mas eu consigo estar lá ao mesmo tempo, não se apega, não sinta ciúmes, será que isso é uma coisa positiva? Ou será que ser uma pessoa que se muda de acordo com as suas emoções, isso sim é um valor? E a gente vê na Torá as duas coisas. Por um lado Deus fala, eu sou Hashem, eu não mudei. Então parece que a imutabilidade é uma coisa positiva em Deus e consequentemente numa pessoa conectada a Deus. Ou que a flexibilidade, a vulnerabilidade seria uma coisa boa. Essas três perguntas que eu quero fazer para vocês. O Arizal escreve sobre a criação do mundo a seguinte frase: a luz infinita preenchia tudo. Deus abriu um espaço, não são palavras minhas, palavras do Arizal HaKadosh, o maior cabalista de todas as gerações. Deus abriu um espaço e criou o mundo. O que significa Deus abriu um espaço? Não existia espaço. Não existia o conceito de espaço. Deus está acima de tempo e espaço? Deus é infinito. Como você imagina, Arthur? O que seria o infinito abrindo um espaço? Ele é tudo. Ele está em tudo. Muitos interpretaram errado, vou direto para a resposta, que Deus precisou se ausentar, presta bem atenção agora, que Deus precisou não estar presente em algum lugar para que as coisas pudessem existir.
Isso se chama na Kabbalah Tzimtzum Kepshuto. Deus se ausentou de verdade. Onde Deus se ausentou? Aqui. Por que eu sinto que eu sou independente? Por que eu sinto que eu sou o rei da cocada preta? Por que eu sinto que eu sou o rei da balada? Como chamava lá? O rei do camarote. Uma vez um filósofo falou uma coisa interessante. Tem duas opções. Ou você acredita em Deus, ou você é Deus. Já percebeu? Não tem uma opção do meio. Ou você acredita em Deus, seja lá o que isso significa, como você acredita em Deus. Mas se você não acredita numa autoridade maior que criou isso tudo, você é o centro do universo. Essa é a natureza de cada ser humano. Esse é o egoísmo, esse é o egocentrismo. Você pensa mais em você do que em todo mundo. Todo mundo concorda com isso que eu falei agora? Quem é a pessoa que mais você pensa durante o dia? Seja sincero. Eu. A não ser que você seja apaixonado. Mas se você... Isso é uma forma. Tá? Mas, exatamente. Se você estiver apaixonado, você acha que você está pensando no outro, mas você não está pensando no outro. Você está pensando no teu bem-estar que você tem através do outro. Não vou entrar agora no assunto da paixão. Quando você fala que Hashem abriu um espaço para o mundo poder existir, alguns cabalistas interpretaram que Hashem se ausentou para permitir que nós, nos sintamos isolados, independentes, sozinhos, egoístas. Vem a Hassidut, e essa é a grande novidade de Chabad. Presta bem atenção, o pessoal não entende a filosofia. Tzimtzum Einoi Kepshutoi. Traduzindo, a ausência de Deus não é literal. Em outras palavras, quando a Kabbalah diz que Deus abriu um espaço para o mundo poder existir, não quer dizer que ele saiu daquele espaço. E é isso que eu quero tentar explicar para vocês. O vazio é mais você do que você mesmo. Uma pessoa que consegue esvaziar a sua mente, uma pessoa que consegue não pensar, que é o mais difícil que tem, você não está deixando de ser você. É aí que você está se conectando mais com a tua essência do que quando você está pensando. Eu vou direto ao ponto agora. Vocês percebem, pessoal, que os pensamentos, eles comandam e eles praticamente lideram, eles controlam toda a tua vida. Tudo que nós vivemos e tudo que nós pensamos e tudo que nós sentimos está ligado com aquilo que nós pensamos. Por exemplo, por que uma pessoa tem medo? Você só tem medo daquilo que você pensa. Você não percebe que o medo está dentro da tua cabeça. Por exemplo, se tiver 250 caras armados querendo pegar o rabino Dudu, espero que não tenham, aqui em volta do Espaço K, eles me dão medo? Não. O que me dá medo é eu saber disso. Se eu consigo não pensar nisso, eu não tenho medo. Concordam? Todas as emoções, elas estão aqui. Elas dependem daquilo que você quer pensar. O ponto é, você é escravo dos teus pensamentos ou você é criador dos teus pensamentos? Você reage a coisas que te falam ou você cria sensações, você cria pensamentos? Eu vou continuar com a Kabbalah e eu vou deixar para vocês pensarem. Vem Deus e fala na Torá que Ele cria o mundo através das palavras. O que são palavras? Palavras são pensamentos, a revelação dos pensamentos. Vocês já perceberam que uma emoção, ela não tem palavras? Mesmo a essência das ideias não tem palavras. Você usa palavras quando você precisa explicar para alguém. Você usa palavras quando você precisa explicar para você mesmo algum conceito. Por isso, pela Hassidut, inteligência e pensamento não é a mesma coisa. Uma pessoa pode ser extremamente inteligente e ele não tem o dom da palavra. Uma pessoa pode ter o dom da palavra e não ser uma pessoa muito inteligente. Eu tinha um amigo na classe que ele era extremamente criativo, só que ele não conseguia explicar para ninguém o que ele estava pensando. É outro problema. Por isso que o Tânia fala que o pensamento é uma vestimenta da alma. O pensamento é um instrumento que você pode dominar ele.
O mais importante é a inteligência. Ser uma pessoa sábia não é ser uma pessoa que pensa muito. Ao contrário, pensar muito pode te deixar maluco. Aliás, normalmente os loucos são os que pensam muito. Pode perceber isso na vida. Vocês riram porque é verdade. Quem pensa pouco normalmente não é mexicano, certo? Quem não pensa vive a vida numa boa, curte a vida numa boa, a vida do cara flui. Loucura tem muito mais a ver com pensar muito. Porque é óbvio que pensar muito vai te deixar louco. Sabe por quê? A vida não faz sentido. Já estou avisando desde agora. Eu não sou o cara mais experiente, mas se nenhum filósofo até hoje conseguiu falar o sentido da vida, provavelmente a vida não tem sentido. A vida não tem sentido. A vida está cheio de contradições, interiormente e exteriormente. Está cheio de coisas que o nosso cérebro vai achar injusto. Então, se você gastar a tua vida pensando, provavelmente, quanto mais pensador você é, mais maluco você vai ficar. Então, o que você vai chegar na conclusão? Não vou pensar. Não vou pensar. Mas se você parar de pensar, você vai virar uma planta. Você vai assumir que você é um ser humano apenas sentimental ou apenas emocional. E aí, qual é a grandeza de ser um ser humano? E agora eu quero mostrar para vocês aquilo que eu perguntei no começo, e a gente vai fechar o nosso estudo, mas eu quero muito... Presta bem atenção para a gente poder entender. Quando a Kabbalah e a Torá diz que Hashem criou o mundo com palavras, quer dizer o seguinte: palavras são a capacidade humana de definir o infinito, de concentrar o infinito. Por isso o verdadeiro sábio é aquele que diz tudo que sei é que nada sei. O verdadeiro sábio, ele é humilde, porque quando ele entende uma nova ideia, quando ele tem um insight, ele não se acha o grande gênio. Uma pessoa que ela leu bastante, ela estudou bastante, e por causa disso ele acha que ele está mais próximo da verdade, porque ele estudou bastante, provavelmente ele está mais longe da verdade do que a pessoa que não estudou, mas pelo menos assume que não estudou. Sabe por quê? Porque quem estudou matemática, quem estudou na GV, sabe? Perante o infinito, tudo é zero. Então não faz diferença se você leu 240 livros ou se você é um chimpanzé na floresta, você não está mais próximo do infinito. O problema é o cara que acha que está. Porque na hora que ele acha que está, ele se desconectou. Ah, então para que a gente estuda? Já vou falar para vocês. Já vou falar para vocês qual é a vantagem de estudar. Estudar não é para você chegar mais perto do infinito. Isso seria uma burrice. Tem um mestre racídico que dizia: onde está Deus? Onde você deixa Ele entrar. Fabinho, onde está Deus? Onde você deixa Ele entrar. O que ele queria dizer? Hashem é tudo. Hashem está em tudo. O único que pode impedir a entrada de Hashem, que pode impossibilitar a conexão com Hashem, é uma coisa só: você não se achar Hashem. No momento que você não acha que você é parte do universo, no momento que você não acha que você é parte do todo, e quando você faz isso? Na hora que você quer controlar. Na hora que você tem a falsa ilusão que você controla alguma coisa, o que eu vou falar sinceramente, e eu estou na vibe, por isso que eu vou falar, é uma grande burrice. Vocês já perceberam que é uma grande burrice achar que você controla alguma coisa? Porque você não controla nada. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe quantos dias de vida você ainda tem. Não quero assustar ninguém, mas isso é verdade. Já pararam para pensar o quão frágil a gente é, quão vulnerável a gente é? Toda a vida racídica, toda a vida judaica é um ponto só: lose control. Perde o controle da tua vida. A gente tem medo de perder o controle. Isso é pensamento. Pensar quer dizer, pessoal, pensar quer dizer a falsa ilusão de que você controla alguma coisa. Porque é óbvio que você não controla nada. Então o que acontece? Talvez tenha 1% aí da tua vida que mais ou menos você consegue controlar. Então qual que são as duas opções? Ou você ficar vivendo nesse 1%, como muita gente faz. Tem muita gente que quer controlar tudo. O cara quer controlar a família, o cara quer controlar a namorada, o cara quer controlar os outros. É uma opção de vida. Ou assume que você não tem controle. Quando eu tenho a humildade de assumir que eu não tenho controle, eu não paro de viver. Isso é Kabbalah. O que é Kabbalah? Saber receber.
Mas só recebe quem está vazio. Quem está cheio não recebe. O Talmud faz uma frase muito forte. Um copo cheio não cabe mais nada. Um copo vazio dá para encher. Você quer o tempo inteiro controlar o universo ou você está disposto a receber? Receber o quê? A influência dos outros na tua vida. A influência de Hashem na tua vida. A influência da energia do universo na tua vida. Você está com o peito aberto ou você está tão cheio de si o tempo inteiro que nada entra? Relax. Relaxa. O que é pensamento? Controlar. Pode perceber. Pensar quer dizer querer controlar o tempo inteiro. Mesmo quando você não está controlando outras pessoas. Mas na hora que você exige de si dar uma explicação para tudo, você é um bobo controlador. Desculpa falar, porque você quer dar uma falsa impressão para si mesmo que você entende da vida. Então você começa a falar, não, sabe por que essa pessoa se comporta assim? Por causa de X, Y. Parabéns, você conseguiu se enganar gostoso. Desculpa falar, você conseguiu se enganar e às vezes você é tão inteligente que você engana os outros também. Agora, o cara que engana todo mundo, inclusive ele mesmo, ele simplesmente está querendo viver no 1%. Naquele 1% que a gente tem uma falsa ilusão que dá para controlar. Tem uma outra opção. A outra opção é você conseguir entender que você não é os teus pensamentos. Você não se define pelos teus pensamentos. E agora eu quero voltar para responder, antes que eles entrem, a pergunta que eu fiz no começo. Presta bem atenção agora. Quando a gente diz Moach Shalita Lalev, o cérebro domina o coração. Mas por outro lado, o coração é muito mais bonito do que o cérebro. É muito mais infinito do que o cérebro. É muito mais vulnerável. Não tem contradição, é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente entrando, pessoal, numa nova era. Até agora, para uma pessoa ser civilizada, para uma pessoa ser equilibrada, para uma pessoa ser bem comportada, ela precisava ser racional. E o mundo ficou muito racional, e muito ético e moral, e muito controlador. Então, o que acontece? Isso foi bom. Uma época do mundo, que o mundo era muito selvagem, era muito matador, era muito, não faz mal, era muito desequilibrado. O mundo precisou passar por uma fase mais racional, mais constitucional, e foi muito importante. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que de acordo com a Kabbalah, a gente está entrando numa nova era. Na era do inconsciente. É acima do consciente. A gente viveu a era das palavras. A gente viveu a era do racional. Você precisava usar o cérebro para dominar as emoções. Hoje a era que as pessoas estão entendendo que você precisa saber esvaziar a mente. Então, quando o Hassidut e o Tânia fala que a mente domina o coração, não é uma mentira. Mas a mente domina o coração não é ser racional. Não é ser inteligentinho, como diria o Paulo. Não é você ser... eu penso tanto que eu consigo me dominar. Você vira um cara travado. Você vira um cara reprimido, como a gente está vendo os problemas da nossa geração. Não. Usar o cérebro para dominar os corações quer dizer a capacidade do intelecto de esvaziar a si mesmo. O intelecto é muito poderoso, ele domina a tua vida. Mas não o teu consciente, o teu inconsciente. Quando uma pessoa ela consegue ser imutável e flexível ao mesmo tempo. E é isso que eu queria dizer, que eu perguntei essa contradição. O que quer dizer imutável? Quando Hashem fala Ani Hashem Lo Shanit. Infelizmente eu vou ter que terminar, mas eu quero terminar com essa mensagem. Ani Hashem Lo Shanit, pessoal, quer dizer que se Deus é imutável, você também pode ser imutável. O que quer dizer ser imutável? Imutável quer dizer não que você não é flexível, não que você não é vulnerável, justo o contrário. É justo o contrário, não é ser uma pessoa fria e indiferente. Quer dizer o seguinte, eu estou tão enraizado na minha essência, eu estou tão conectado com quem eu sou, que eu consigo me abrir para tudo e para todos. Eu falei semana passada, a verdade não é radical, a verdade não é limitada, ao contrário, quanto mais verdadeira uma pessoa é, mais aberta ela está a todas as possibilidades, porque nada vai abalar a verdade dela. Deus é imutável e flexível ao mesmo tempo. Isso quer dizer ser o verdadeiro imutável. A única pessoa que pode estar aberta a tudo e a todos é aquele que está fortemente enraizado na sua essência. Infelizmente, vou ter que terminar em respeito à opinião, mas eu quero passar a mensagem final para todo mundo. Presta bem atenção, galera. Hoje é a Kabbalah da Kabbalah, a Kabbalah dos pensamentos, mais um minuto, que é o seguinte. Foco no foco.
Vamos tentar ser menos controladores. Tenta controlar menos as pessoas na tua volta. Tenta controlar menos os teus pensamentos. Começa a perceber que você não é os teus pensamentos. Tem gente que usa a meditação para isso. É muito saudável. Tem gente que usa a reza para isso. Tem gente que pode usar o estudo de Torá para isso. Mas o mais importante é saber, não idolatra teus pensamentos. Não idolatra nem mesmo os teus sentimentos. Eles são passageiros. Você está muito além disso. Quanto mais enraizado você está, você consegue receber todos eles com amor. Quando vem uma pessoa nova na minha vida, em vez de eu começar a me defender dela, ao contrário, eu sou tão poderoso no bom sentido, eu acredito tanto em quem eu sou, que eu não tenho medo de uma pessoa diferente. Quem tem medo do diferente? Quem não acredita nele mesmo. Quando você acredita em quem você é, você não tem medo. Vamos parar de pensar tanto e usar o nosso cérebro para controlar menos e para ser mais. Vamos usar o nosso cérebro. Eu quero finalizar com uma pequena história. Ouçam apenas essa pequena história. O Baal Shem Tov falou uma vez que se você está rezando e meditando e alguém vem te atrapalhar, você tem que pensar o seguinte: o cara veio me atrapalhar. Falou Baal Shem Tov, não, ele tem que te ajudar. Às vezes eu estou fazendo meditação, vem um barulho de fora. Tudo é Deus. Quem mandou o trator fazer barulho na tua esquina? Quem mandou o chato aparecer na tua frente? Quem mandou aquela pessoa na reunião falar o contrário do que você estava falando? Você acha que tem dois deuses? Acreditar em Hashem Echad quer dizer, tudo vem de Hashem. Aquele pepino que veio só para te atrapalhar, ele também veio de Hashem. Então, na hora que a gente... tudo a próxima, estou aplicando. Na hora, aquilo tem que fortalecer tua fé, porque não tem dois deuses. Então, aquilo tem que te falar, até aquilo que vem contra você, também veio te ajudar. E para isso tem que saber se esvaziar e Kabbalah. Kabbalah quer dizer, receba tudo com amor, abraça tudo com amor, até teus inimigos, até aquilo que você acha que veio te atrapalhar. Lechaim, galera! Muito amor a todo mundo.